Hoje vamos falar das famosas canetinhas que temos no mercado hoje e como essas canetas emagrecedoras vão influenciar e interferir no seu trabalho como personal de academia. Por que disso? Por que eu devo me preocupar, quanto personal, o que essas canetas vão impactar na minha atuação profissional? Isso vai impactar no sentido de que o meu aluno, quando ele chega para mim, se ele já chega fazendo uso dessas canetas, e muitas das vezes eles nem vão chegar até o personal, porque acham ali que somente o uso das canetas já estão resolvendo seus problemas, e aí que o personal ele vai perder mercado de trabalho. Sem falar que nós, personagens, estamos perdendo esse mercado de trabalho também ali para as IAs da vida, né, que já estão existentes no mercado. E como que você vai fazer personal para usar isso a seu favor? E se você não se atualizar, não se aderir e não se atualizar em relação a essas novidades que estão chegando no nosso campo de trabalho, você vai ficar para trás e vai ser excluído do mercado. Bom, antes de mais nada, eu preciso entender o que são essas canetas emagrecedoras, né? Então a gente tem várias canetas no mercado hoje, isso de diferentes marcas, diferentes nomes, né? A gente tem aí o Ozempic, o Saxenda, agora a mais famosinha, né, que está em alta, o Mounjaro. Porém, todas elas, né, são canetas ali que são análogos, né, semelhantes ao peptídeo de glucagon 1, que é o GLP-1. Ou seja, são canetas ali, ou às vezes seu composto vai ser a semaglutida, a liraglutida, eu vou ter a tirzepatida, porém, são ali componentes, né, que compõem a estrutura molecular dessas canetas e a forma de ação dessas medicações, e elas que vão ditar o resultado que esses alunos vão ter, esses potenciais clientes, que poderia ser seu cliente, e você vai estar ali disputando o mercado com essas canetas emagrecedoras. Porém, vamos entender um pouquinho o mecanismo dessas canetas, né? Qual que é a função delas, como que é o mecanismo de ação delas, e como que elas interagem, né, ali no mecanismo de ação dos nossos alunos. Para entender o mecanismo de ação dessas canetas, né, precisa entender, primeiramente, né, um processo de perda de peso abrupta. A gente precisa ter ciente que isso vai gerar alterações nos sistemas ali hemodinâmicos, neuroendócrinos, que são mecanismos ali protetores, né, da perda de peso, vamos colocar assim, que são mecanismos de autodefesa, no qual a gente entra naquele efeito de rebote, de ter o reganho de peso quando a gente tem uma perda de peso. Porque nosso corpo ele é programado, né, a gente temos aí adaptações, porém a gente traz muitas características ainda dos nossos antecessores, né? Porque a gente tem características ali a modo de que, ainda quando nossos antecessores precisavam de armazenar energia, de modo que eles não tinham alimento disponível a qualquer momento, então, portanto, o nosso mecanismo, né, ele era adaptado, apropriado para sobrevivência, né, estocar e armazenar energia. Porém, quando eu entro com uma medicação que ela tem um efeito emagrecedor, eu vou trazer aqui a semaglutida, que é uma das principais medicações que temos hoje, que a gente encontra no mercado. Ela tem uma ação na qual ela é um peptídeo, né, semelhante ao glucagon, que é o GLP-1, e ela tem uma ação ali que ela, a grosso modo, ela vai agir inibindo o apetite, tirando a fome daquele indivíduo, consequentemente gerando ali um déficit calórico. E qual que é o problema dessas canetas? Quando eu tenho um déficit calórico, assim como qualquer outra intervenção que eu vou trabalhar pautado em redução calórica, eu vou ter, consequentemente, uma perda de gordura, porém, eu tenho uma perda considerável de massa muscular concomitante. E esse é o principal problema que traz essas canetas, além dos colaterais que elas apresentam mediante estudos aí e aplicações práticas no mercado farmacêutico. Então, esse é o problema, porque quando a pessoa ela tende a retirar essa medicação, assim como o estudo, né, de Margaret também de 2024 colaboradores, eles mostram que após a retirada da medicação, as pessoas elas tenderam a ter um reganho de 2/3 do peso perdido. Ou seja, há aquele efeito ali sanfona, o efeito rebote da perda de peso. E essa caneta ela tende a promover uma média de 14,9% de perda do peso total daquele indivíduo. E aonde que a gente entra nisso? Recentemente, né, não tão recente,
um estudo de 2021 mostrou que tem uma medicação que está na fase 2 de desenvolvimento, que é a segunda fase de um processo de aplicação, aprimoramento e desenvolvimento de uma nova medicação, e onde a terceira fase, a indústria traz ali para uma aplicação de uma gama geral, na qual é para validar e também aprovar aquela medicação mediante a população. Essa fase 2 ela já é desenvolvida com humanos, porém com um grupo ainda menor, e tem um estudo que ele mostrou essa segunda fase de desenvolvimento, tem vários outros estudos já com base no bimagrumab, que é um anticorpo monoclonal, que é produzido unicamente por humanos, que ele tem a função que? De inibir o receptor de activina tipo 2, que é um receptor onde naturalmente se ligariam ali activina, ou então também ela é sensível à ligação da miostatina, que são proteínas ali que regulam negativamente o crescimento muscular. Mas o que é isso, Adriano? Regulam negativamente o crescimento muscular. Quando eu falo que elas regulam negativamente o crescimento muscular, elas regulam o quanto o meu tecido muscular ele é capaz de crescer de forma natural. Logo, quando eu entro com essa medicação, que é o bimagrumab, que é esse anticorpo monoclonal, ele vai lá e ocupa a ligação desse receptor, impede que a activina ou então a miostatina, que são moduladores negativos do crescimento muscular, de que eles façam ligação e exerçam a função deles. Ou seja, em outras palavras, trocando por miúdos, esse anticorpo ele tem a função de quê? De regular positivamente o crescimento muscular através de outras vias, que é principalmente através da via da AKT, que é uma das vias ali que estimula a PI3K, consequentemente vai estimular a via da mTOR, que é uma das principais vias estimulantes ali pró-hipertróficas, né? Porque além de ela ser uma das vias principais hipertróficas, ela também favorece ali a síntese proteica. Portanto, essas medicações, quando ela intervém nesse sentido, eu tenho ali um efeito potencializado de tanto preservar a massa muscular e nesse caso, né, que esse estudo de 2021, que eles avaliaram, né, que eles estão na segunda fase de desenvolvimento da medicação, eles identificaram que há um ganho de massa muscular considerável, enquanto eles tiveram uma redução de massa gorda, somente massa gorda, de até 6,5% do peso total de massa gorda. E ainda teve uma redução do peso total, preservando e aumentando a massa muscular, somente administrando o uso dessa medicação. E outro estudo mais recente, de 2024, que é desenvolvido ali por Elizabeth Num e colaboradores, o que eles fizeram? Eles combinaram, imagina só que sacada genial, e se eu combinar o uso da semaglutida, que é um excelente emagrecedor, é uma medicação que ela é comprovada que ela de fato exerce o papel de emagrecimento, porém, consequentemente, ela leva junto consigo a massa muscular. Então, por que não juntar essa medicação com a bimagrumab, que é outra medicação também, que ela tem um potencial ali emagrecedor e ainda sustentando a massa muscular. E foi o que esse estudo fez. Eles combinaram, né, esses dois compostos numa única estratégia, desenvolvida aí dessa vez com ratos de laboratório, em vivo. Eles induziram uma obesidade, um sobrepeso nesses ratos através de dietas ricas em calorias, né? Simulando um estado ali de obesidade, de ganho de peso normal, e submeteram esses ratos a essas medicações, onde eles utilizaram um grupo controle, um grupo onde só administrou somente bimagrumab, um terceiro grupo onde foi somente a semaglutida e um quarto grupo onde eles combinaram a semaglutida com o bimagrumab. E olha só esses gráficos, que interessante que ficou os resultados que eles encontraram em vivo com esses camundongos. Eles observaram o quê? Que quando se combina a bimagrumab com o análogo, né, de GLP-1, eu potencializo o resultado desses pacientes, desses clientes, no caso ali desenvolvido com os camundongos. Eles tiveram o quê? Uma perda acentuada de massa gorda, uma sustentação de massa muscular, que era o principal problema da semaglutida, e quando eu perco massa muscular no processo de emagrecimento, eu fico mais suscetível a um reganho e a um efeito sanfona, porque já é mais que comprovado na literatura que o músculo, o tecido muscular, conforme ele é reduzido em quantidade, né, em volume muscular, eu perco também
capacidade de consumo calórico. E a massa muscular ela é um tecido endócrino, considerado já na literatura de alguns anos, e ela promove ali ações ali e produz proteínas, hormônios que favorecem tanto a si própria como tecidos adjacentes, promovendo benfeitorias de uma forma geral, além do que é o principal responsável pelo nosso gasto calórico em repouso, favorecendo também pela manutenção do peso. Então, quando eu perco a massa muscular, eu estou criando um outro grande problema, além de gerar perturbações ali metabólicas para o meu organismo. Então, quando eu combino essas duas medicações, olha o resultado que eles obtiveram. Tiveram redução da gordura, manutenção da massa muscular, além de vários outros benefícios, né? Tiveram perda de peso total, também tiveram melhora no perfil lipídico, melhora na hemoglobina glicada, que é um dos marcadores, né, para identificar ali alterações ali no perfil lipídico, no perfil glicêmico. Diminuíram também a glicemia desses indivíduos e tiveram vários outros marcadores aí que apresentaram melhorias com a combinação desses dois medicamentos. E aí eu te pergunto agora, personal, eu trouxe a faca e o queijo para você agora. Como um bom mineirinho, você sabe que para você competir diretamente com essas medicações, se aprovado, né, para uso em população geral, imagina como sua atuação vai ficar comprometida. Se você for só mais um na multidão, você vai ser trocado por uma medicação ou até mesmo por uma IA, por que não? Se até mesmo as IAs hoje já produzem programas de treinamento simplesmente digitando meus dados e informações lá. Então, qual que é a jogada para você ser o diferencial e sair dessa manada e se destacar e fazer seu serviço ser valorizado e indispensável independentemente da medicação e de inteligência artificial que vem? É a forma que você se posiciona, são estratégias de venda e como que você gerencia e prospecta esses clientes, é a forma que você entrega resultado. Então são esses pontos que vão ser o diferencial para você. E se você quer entender mais como ser um profissional de valor, de se posicionar e de gerar ainda demanda para você, hoje eu trabalho somente com agenda lotada e por indicações. E eu já tenho tempo que eu já não pego alunos novos por não ter mais vagas e ainda ter alunos na fila de espera. Se você quer entender como que eu cheguei nesse ponto, ainda nos dias de hoje, onde eu tenho inteligência artificial, temos blogueiros, temos essas canetas emagrecedoras e ainda assim eu tenho muita procura e muita demanda. E se você quer ser esse profissional outlier, o profissional fora da curva, que continua gerando demanda, gerando renda e ainda crescendo em meio aos demais estão se descabelando, se submeta agora ao grupo VIP, onde eu vou realizar um workshop gratuito com várias estratégias que eu aplico no meu dia a dia e com os meus mentorados, que vai ser aplicável no dia com você. Vou pegar na sua mão e te ajudar a aplicar estratégias que vão lhe trazer clientes de imediato, mas você tem que entrar no grupo VIP agora mesmo, para onde eu vou enviar todas as informações e o link de acesso no dia da nossa aula, que vai ser no dia 5, 6 e 7 de agosto, às 20 horas de Brasília. Então se submeta agora e te aguardo lá e seja o profissional que vai fazer a diferença.